O corredor branco do hospital girava diante dos olhos de Lívia. As palavras do médico martelavam como uma sentença. 50 mil reais. Ela se apoiou na parede fria para não cair, respirando fundo enquanto sentia o peso de carregar o mundo nas costas. Minutos depois entrou no quarto e segurou forte a mão da mãe no leito. Marta sorriu fraco, acariciando o rosto da filha. Vai ficar tudo bem, meu amor. Deus sabe o que faz. Mas Lívia sabia que não tinham nem 5 reais na conta. Aos 22 anos, sustentava a mãe doente e o irmão Felipe, de 16 anos, com 3 turnos de trabalho. Balconista à tarde, cuidados noturnos em casas de idosos e faxinas que pegava quando todos dormiam. Seu corpo pedia descanso, mas o sono era um luxo que ela não podia ter. E agora o câncer. Saiu do hospital às 2 da manhã caminhando sob a chuva fria. Nem dinheiro para o ônibus tinha. Foi então que viu o idoso, sentado na calçada molhada, de pijama, tremendo de frio. Cabelos grisalhos grudados na testa, olhar perdido. Lívia parou. O senhor está bem? O homem a olhou assustado. Eu não sei onde estou. Estava em casa. Agora... Lívia tirou o próprio casaco e cobriu os ombros dele. Qual é o seu nome? Augusto. Augusto Monteiro. Minha casa. Ela era amarela. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você encontra histórias que mostram como um gesto simples pode mudar tudo, onde o amor verdadeiro supera qualquer barreira, e finais que aquecem o coração. Lívia não pensou 2 vezes. Ajudou Augusto a se levantar e o levou até uma lanchonete 24 horas. Pediu um chá quente e ficou ali, conversando baixinho, tentando acalmá-lo. Ligou para a polícia e esperou. Minha esposa fazia um bolo de chocolate. Ela se chamava Rosa, murmurou Augusto. Ela devia te amar muito, disse Lívia segurando a mão dele. E você, filha, tem família? Tenho minha mãe e meu irmão. São tudo para mim. Augusto sorriu pela primeira vez. Família é tudo mesmo. Do outro lado da cidade, na mansão dos Monteiro, Eduardo mobilizava seguranças, motoristas, funcionários. Seu pai, de 68 anos, havia desaparecido novamente. O Alzheimer estava piorando, e desta vez ele saíra em plena madrugada. Senhor Eduardo, disse o chefe de segurança, a polícia ligou. Encontraram seu pai. Eduardo correu para a delegacia com o coração na boca. Quando chegou, viu seu pai sentado ao lado de uma jovem, de roupas simples, mas limpas, que segurava sua mão com carinho. Pai! Augusto sorriu ao ver o filho. Eduardo, essa é a Lívia. Ela cuidou de mim. Eduardo olhou para a moça. Era bonita, mas não era isso que o impressionava. Era a doçura nos olhos, a forma como tratava seu pai. Muito obrigado, disse ele. Sério mesmo, não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo. Mas Eduardo sabia que não era verdade. A maioria passaria direto. Na saída, a chuva ainda caía fina. Ele olhou para trás e viu Lívia ajeitando o casaco nos ombros, um gesto simples que não saía da cabeça. Nos dias seguintes, Eduardo não conseguiu esquecer Lívia. Mandou investigar discretamente e descobriu sua situação. A mãe com câncer, os 3 empregos, a luta diária. Uma semana depois, apareceu na casa dela. Um sobrado pequeno, com paredes descascadas pelo tempo, mas tudo muito limpo e organizado. Lívia, sou Eduardo, lembra? Filho do seu Augusto. Ela abriu a porta surpresa. Claro que lembro. Como ele está? Na verdade, vim falar sobre isso. Ele não para de falar em você. Pergunta quando vai voltar. Diz que se sente mais calmo ao seu lado. Pensei se você teria interesse em visitá-lo de vez em quando, nem que fosse algumas horas por semana. Lívia franziu a testa, surpresa com o convite. Eu já trabalho muito. Mal tenho tempo para descansar. Eduardo assentiu, compreendendo. Imagino,
mas sei que meu pai ficaria feliz. Você conseguiu o que nenhum médico ou cuidador conseguiu até hoje. Trouxe paz a ele em meio à confusão. O silêncio pairou por alguns segundos. Lívia ajeitou a alça da bolsa, desconfortável com a ideia. Já cuidei de idosos antes, mas minha vida já é cheia de responsabilidades. Não sei se conseguiria assumir mais nada agora. Naquela noite, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. É justamente por isso, respondeu Eduardo com firmeza. Porque fez o que era certo sem esperar nada em troca. Pessoas assim são raras. Lívia respirou fundo. Mesmo assim, eu tenho minha mãe para cuidar, meu irmão. Não é fácil conciliar tudo. Foi nesse momento que Eduardo percebeu a dor escondida nas palavras dela. Não insistiu de imediato. Apenas disse com delicadeza: Entendo. Pense nisso com calma. Se um dia sentir que pode aceitar, me ligue. Meu pai ficaria imensamente grato. Ele entregou um cartão simples, com o número pessoal escrito à mão. Antes de se despedir, a olhou nos olhos por um instante a mais do que deveria. Obrigado outra vez pelo que fez. Você não imagina o quanto significou para mim e para ele. Lívia segurou o cartão sem saber o que responder. Quando Eduardo se afastou e entrou no carro, ficou parada por alguns segundos, tentando controlar a mistura de emoções. O convite parecia impossível diante da vida que levava, mas a lembrança do sorriso de Augusto naquela madrugada insistia em voltar à sua mente. Aquela lembrança ficou com ela pelo resto da noite, como se fosse um chamado impossível de ignorar. Nos dias seguintes, o cartão que Eduardo havia deixado parecia pesar dentro da bolsa de Lívia. Sempre que pegava o celular ou as chaves, os olhos caíam naquele pedaço de papel com o número escrito à mão. Ela tentava ignorar, mas a lembrança do olhar emocionado de Augusto naquela madrugada voltava com força. Numa noite silenciosa, enquanto lavava a louça, ouviu a mãe tossir no quarto e sentiu o coração apertar. Marta, mesmo fraca, chamou pela filha. Minha menina, não deixe o medo te impedir de viver. Às vezes, Deus coloca oportunidades no nosso caminho de formas inesperadas. Aquelas palavras ficaram ecoando. Na manhã seguinte, ao ver o irmão estudando com esforço na mesa da cozinha, Lívia respirou fundo e tomou coragem. Pegou o cartão, discou o número com as mãos trêmulas e ouviu a voz grave de Eduardo atender. Senhor Eduardo, é a Lívia. Acho que posso aceitar seu convite para visitar o seu Augusto. Do outro lado da linha, a voz dele se iluminou de alegria. Que notícia maravilhosa! Meu pai vai ficar feliz. Quando poderia vir? Talvez no fim de semana. Tenho algumas horas livres. Perfeito. Estaremos esperando. No sábado seguinte, Lívia criou coragem e foi até a mansão dos Monteiro pela primeira vez. Um mundo completamente diferente. Mármore, cristais, jardins enormes. Mas Augusto a recebeu como se fosse sua própria filha. Lívia, minha menina voltou. Oi, seu Augusto. Vim lhe fazer companhia por algumas horas. Não precisa me cuidar, só precisa ficar aqui perto. A primeira visita durou pouco, mas o efeito foi imediato. Augusto parecia mais calmo, mais alegre. Eduardo percebeu e no dia seguinte ligou novamente. Nas semanas seguintes, Lívia fez o possível para conciliar as visitas com a vida que já era pesada demais. Saía exausta da farmácia e, mesmo assim, ainda passava na mansão. Dormia menos, comia às pressas, mas a cada sorriso de Augusto sentia que tudo valia a pena. Às vezes chegava em casa tão cansada que mal conseguia conversar com a mãe e o irmão, mas escondia o cansaço para não preocupar ninguém. Depois de 2 ou 3 visitas, o convite se transformou naturalmente em rotina. Lívia começou a ajudar nos remédios, a caminhar com ele pelo jardim, a ouvir suas histórias repetidas com paciência. E Eduardo aparecia sempre. Como ele está hoje? Perguntava toda manhã. Bem, comeu tudo no café e já quer ir para o jardim. E você? Está se adaptando? Lívia sorria tímida. Sua casa é linda. Às vezes me sinto num sonho. O que começou como simples visitas de agradecimento foi virando proximidade. Eduardo passava mais tempo em casa,
sempre encontrando desculpas para conversar com Lívia. Ela, que nunca havia conhecido um homem tão gentil e atencioso, sentia o coração acelerar toda vez que ele chegava. Foi numa dessas tardes, ao acompanhá-la até o portão, que Eduardo tomou coragem para falar. Nas últimas semanas, os dias bons de Augusto coincidiam com as visitas de Lívia. A casa inteira percebia. Lívia, preciso ser sincero. Meu pai está diferente desde que você começou a vir aqui. Mais calmo, mais feliz, até mais lúcido. E eu sei que isso é graças a você. Ela abaixou os olhos, sem saber o que responder. Eu só faço companhia. Não é nada demais. É muito mais do que isso, ele insistiu. Já percebi como se dedica, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. Mas sei também que você tem uma vida difícil lá fora, com 3 empregos e a responsabilidade pela sua família. Não é justo se dividir tanto. Lívia ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras. Por isso, continuou Eduardo, gostaria que aceitasse ficar oficialmente como cuidadora do meu pai. Quero oferecer um salário que permita que largue os outros turnos e tenha tranquilidade para cuidar de quem ama sem se esgotar. Pense nisso com carinho. Não é um favor. É o reconhecimento do valor que você tem. O coração de Lívia acelerou. Aquilo poderia mudar tudo, mas também era um passo enorme que a assustava. Mas nem todos estavam felizes. Helena Monteiro, irmã de Eduardo, observava tudo com desprezo. Aos 35 anos, divorciada e amarga, via em Lívia uma ameaça. Você está cego, Eduardo, disse numa tarde. Essa menina só quer nosso dinheiro. Helena, para com isso. Lívia é uma pessoa incrível. Então por que não contrata alguém qualificado? Você realmente acha que essa menina, com a vida que leva, tem condições de estar aqui? Eduardo se irritou. Nunca mais fale assim dela. Nunca mais. Helena arqueou a sobrancelha, mas se calou. O olhar de Eduardo bastou. Se o irmão não enxergava, ela faria ele enxergar. A oportunidade chegou numa sexta-feira. Augusto estava agitado, procurando seu relógio de ouro, herança do avô com valor sentimental imenso. Meu relógio. Cadê meu relógio? Repetia andando pela casa. Helena esperou Lívia sair para levar água para Augusto. Rapidamente, pegou o relógio da gaveta onde o pai sempre guardava e o colocou no fundo da bolsa da moça. À noite, quando Augusto continuou procurando, Helena fez o teatro. Pai, quando foi a última vez que viu o relógio? Ontem ou hoje, não lembro. Eduardo, chamou Helena. Acho melhor procurarmos. Esse relógio vale muito. Começaram a revirar a casa. Helena sugeriu com falsa relutância. Talvez devêssemos verificar. Os funcionários. Eduardo a encarou. O que está sugerindo? Nada demais. Só uma verificação de rotina. Lívia, que chegava da cozinha, sentiu o clima pesado. Aconteceu alguma coisa? O relógio do papai sumiu, disse Eduardo sem jeito. Posso ajudar a procurar. Helena deu um passo à frente. Na verdade, Lívia, será que você se importaria se verificássemos sua bolsa só para descartar qualquer possibilidade? O sangue de Lívia gelou. Minha bolsa? Eduardo hesitou. Confiava em Lívia, mas a insistência da irmã o deixou em dúvida. Helena, acho desnecessário. Eduardo, é só uma olhada rápida. Se ela não tem nada a esconder... Lívia sentiu as lágrimas virem. A desconfiança no olhar do homem que amava era como uma punhalada. Tudo bem, disse com voz quebrada. Pode verificar. Helena abriu a bolsa e, com expressão de falsa surpresa, retirou o relógio dourado. Mas como... O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir a respiração de todos. Helena fingia surpresa. Augusto olhava confuso, perdido em suas lembranças. Mas foi o olhar vacilante de Eduardo que quebrou Lívia por dentro. Eu não peguei isso, murmurou, a voz embargada. Eu juro que não peguei. Lívia, começou Eduardo sem firmeza. Você está duvidando de mim. Ela o interrompeu com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Depois de tudo, você realmente acha que eu roubaria de vocês? Eduardo engoliu em seco, incapaz de dar uma resposta clara. E esse silêncio para Lívia foi pior do que qualquer acusação. Lívia não esperou o fim da frase. Pegou suas coisas e saiu, deixando para trás não apenas o emprego, mas o primeiro amor de sua vida. Em casa, Marta viu a filha chegar arrasada. O que aconteceu, filha? Acabou, mãe. Tudo acabou. De volta à casa simples, Lívia não contou à mãe o que realmente havia acontecido. Disse apenas que não tinha se adaptado ao novo emprego. E, sem escolha, retomou os antigos trabalhos. Na mansão, Augusto entrou em depressão profunda. Chamava por Lívia o tempo todo. Cadê minha filha? Cadê a menina do coração bom? Repetia Augusto com lágrimas nos olhos. Ela me lembrava a Rosa, sua mãe. Sempre cuidava de mim como ela fazia. Agora, a casa está vazia sem ela. Helena fingia preocupação, mas estava satisfeita. Foi numa terça-feira que tudo mudou. Augusto estava mexendo no celular quando mostrou algo a Eduardo. Olha, filho, gravei para não esquecer. Agora sei onde estava o relógio. Eduardo pegou o aparelho curioso. No vídeo, Augusto filmava distraidamente o quarto. E, sem perceber, havia registrado o momento exato em que Helena colocava o relógio dentro da bolsa de Lívia. O coração de Eduardo disparou. Repetiu a gravação 2, 3 vezes, até ter certeza do que estava vendo. Helena! A irmã entrou na sala sorrindo. Eduardo virou o celular para ela, a voz trêmula de indignação. Explique isso. O sorriso dela se desfez de imediato. Eduardo, eu posso explicar. Explicar o quê? Que armou contra a única pessoa que tratou nosso pai com dignidade? Que destruiu a vida dela só por inveja? Eu só queria proteger a família. Proteger? Eduardo avançou um passo, os olhos marejados de fúria. Você envergonhou a nossa família, transformou meu pai em cúmplice de uma mentira, fez essa casa perder a única pessoa que trouxe paz a ele. Helena tentou segurar a compostura. Eu fiz isso por você. Não, Helena, fez por você mesma, porque não suporta ver alguém simples ocupar um espaço que você nunca conseguiu preencher. A voz dele ecoou firme, sem volta. Saia da minha casa, agora, e não volte nunca mais. Helena tentou argumentar, mas Eduardo estava fora de si. Chamou a segurança e a expulsou da mansão naquela mesma noite. Mas mesmo depois que a porta se fechou atrás dela, o coração dele não encontrou descanso. A culpa o consumia. Ao amanhecer, sabia exatamente onde procurar Lívia, nos empregos que ela havia retomado. Encontrou-a saindo de um dos turnos noturnos às 6 da manhã. Lívia estava mais magra, com olheiras fundas que denunciavam noites sem descanso. Lívia! Ela parou, tensa, sem sorrir. O que quer, Eduardo? Me perdoa por tudo. A voz dele falhou. Ele contou sobre o vídeo, sobre a armação de Helena. Lívia ouviu em silêncio, com lágrimas escorrendo. Por que não acreditou em mim? Perguntou baixinho, com dor na voz. Eduardo respirou fundo, lutando contra a vergonha. Eu não tenho desculpa. Me deixei enganar pelo que vi. Mas cada segundo desde aquele dia tem sido um peso insuportável. Eu falhei com você. Falhou sim, ela respondeu, firme. E doeu mais do que qualquer acusação, porque eu vi nos seus olhos que duvidou. Eduardo baixou a cabeça derrotado. Você tem razão, eu errei. Mas se ainda existir uma chance, quero provar que confio em você. Ele fez uma pausa, a voz embargada. E queria pedir que voltasse à mansão, não por mim, mas pelo meu pai. Desde que você saiu, ele não encontra paz. Chama pelo seu nome todos os dias. Está mais abatido a cada hora. Ele precisa de você, Lívia. E, se me permitir, eu também preciso, nem que seja apenas para vê-lo sorrir de novo. Lívia respirou fundo, tentando conter as lágrimas. A dor da traição ainda latejava, e a ideia de voltar parecia quase impossível. Eu não sei se consigo, Eduardo. O que aconteceu não se apaga assim. Eu preciso pensar. 3 dias depois, Augusto passou mal.
Eduardo ligou desesperado. Lívia, ele está no hospital. Só fala seu nome, por favor. Lívia encontrou Augusto numa cama de hospital, frágil e perdido. Seu Augusto. Os olhos cansados dele se iluminaram como se o sol tivesse nascido dentro do hospital. Minha filha voltou. Eu sabia que você não ia me abandonar. Lívia correu até a cama, segurou sua mão e desabou em lágrimas. Nunca mais vou sair, prometo. Nunca mais. Augusto melhorou rapidamente com Lívia por perto. Eduardo não pressionou, apenas provou seu arrependimento com gestos silenciosos. Discretamente, usou sua influência para abrir portas que já existiam, mas que antes pareciam inalcançáveis. Intermediou, sem se identificar, a análise do caso de Marta em um programa do hospital para situações especiais, como era de direito, algo que parecia ter surgido no momento certo. Para a família parecia apenas um direito reconhecido no momento certo. Com Felipe foi semelhante. A escola ofereceu bolsas a alunos com bom desempenho, e ele foi indicado como um dos mais dedicados da turma. Eduardo apenas garantiu que nada atrapalhasse o processo, sem que ninguém soubesse. Para Lívia, era fruto do esforço do irmão. Eduardo nunca falou nada. Limitava-se a estar presente, respeitando o espaço dela e demonstrando em pequenos gestos que não queria comprar perdão, mas sim mostrar que se importava. Aos poucos, ela foi permitindo que ele se aproximasse novamente. Você me machucou, disse numa tarde no jardim. Eu sei, e vou passar o resto da vida tentando curar essa ferida. O amor floresceu novamente, mais forte e maduro. Num domingo de sol, Augusto chamou os dois. Quero ver vocês casados, disse com lucidez total. Quero ver minha filha feliz. Eduardo se ajoelhou diante de Lívia ali mesmo, no jardim onde caminhavam todos os dias. Casa comigo? Não porque meu pai pediu, mas porque sei que o meu futuro só faz sentido se for ao seu lado. Lívia sorriu através das lágrimas. Sim. O casamento foi simples e lindo no jardim da mansão. Marta estava lá já recuperada do tratamento. Felipe, orgulhoso da irmã, e Augusto, no centro de tudo, radiante. Agora somos uma família de verdade, disse ele abraçando os dois. Enquanto dançavam no jardim após a cerimônia, um vento trouxe cheiro de chuva distante. Lívia sorriu emocionada. Engraçado. Tudo começou numa noite chuvosa. Eduardo apertou sua mão e respondeu. Às vezes, é a tempestade que nos leva ao lugar certo. 2 anos depois, quando Lívia embalava o primeiro filho no colo, olhou pela janela e viu Eduardo caminhando pelo jardim ao lado de Augusto, rindo das histórias que ele ainda gostava de repetir. Felipe estava lá também, agora na faculdade de medicina. Uma simples noite chuvosa havia mudado tudo. Um gesto de bondade transformou-se no maior amor de sua vida. Às vezes, o coração sabe reconhecer a bondade mesmo quando a mente hesita. E quando confiança e amor se encontram novamente, eles se tornam inquebráveis.